boa tarde, Porto Alegre, boa tarde, Joaquim Ribeiro, boa tarde, Figueira da Foz, a Margarida Perrolas, espero estar a dizer bem o teu nome, Margarida Perrolas, ok. Muito obrigado aos dois. Este é o 7º programa que estamos a gravar. Isto vem no âmbito de uma iniciativa que é a Emergência Cultural, que é um programa, no fundo, uma alternativa que nós elaborámos e criámos em Torres Vedras para apoiar artistas, para ter programação online, para também, no fundo, ter programação também no serviço educativo, com as associações locais também. Temos 2 dias por semana com programação contemporânea e temos vários debates, um com um artista de cada vez, não com os artistas, não é? E outro com programadores. Este, no fundo, é o 7º debate, como estava a dizer, de programadores, e tem sido muito interessante este tipo de conversas, porque de alguma maneira estamos a estabelecer uma espécie de mapa, enfim, emocional, mapa comportamental, mapa psicológico, também mapa de comportamentos daquilo que foi as reações de cada cidade, e há algumas coincidências, mas há diferenças também assinaláveis e algumas até interessantes. A primeira questão que eu gostava de vos colocar era, no início, quando a situação aconteceu, como é que o vosso espaço, a vossa Câmara, enfim, a cidade reagiu, não é? Vocês deviam ter uma programação, tiveram que anular ou cancelar, tiveram que reagendar. Como é que foi esse processo todo inicialmente? Podemos começar por ti, Figueira da Foz, Margarida, por favor. Muito obrigada João pelo convite, realmente é um prazer enorme estar aqui convosco, partilhando aqui um bocadinho as nossas angústias, os nossos medos, desafios, mas também acho que temos que pensar que pode haver vão existir oportunidades para nós podermos sobreviver e ultrapassar esta fase que está a ser tão difícil para nós que trabalhamos aqui nesta área da cultura. Efetivamente, eu neste momento estou no Departamento de Cultura e Turismo da Figueira da Foz, onde tenho a gestão de vários equipamentos culturais, museus, bibliotecas, arquivos, núcleos, salas de exposições, e onde se enquadra precisamente o Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, que é a nossa grande sala de excelência da Figueira. E nesse equipamento sou também responsável pela parte da programação cultural que fazemos nos auditórios e nos vários espaços. E efetivamente penso que aquilo que aconteceu na Figueira deve ter sido um bocadinho transversal e comum a todas as outras cidades, que foi nós de repente aparece-nos uma nova realidade um bocadinho assim inesperada, abrupta, e de repente a uma grande velocidade temos que nos adaptar, reorganizar, repensar, e pedem-nos que sejamos sempre cada vez mais criativos. E isto não é fácil, não é? Que para quem trabalha nestas áreas a criatividade está sempre presente, mas motivar, envolver, criar condições de segurança, ultrapassar esta situação sempre com a perspectiva de continuar a fazer e cumprir a nossa missão, realmente não se torna muito fácil. Mas penso que isso, todos nós devemos comungar desse mesmo problema. Ainda para mais porque penso que a nossa missão será um bocadinho toda comum, que é uma missão em que nós o que pretendemos efetivamente é melhorar a qualidade de vida das pessoas, pela criação de uma sociedade que, para além de assegurar, obviamente, aquelas necessidades que são as mais básicas, que aposte também, efetivamente, na questão da cultura, na educação e na cidadania, não é? Enquanto fatores de desenvolvimento e coesão social. Ora bem, e isto está aqui muito centrado na oferta cultural que cada um de nós tem para oferecer e na possibilidade que permitimos a todos os que vivem no nosso território da sua fruição, da sua assimilação, da sua partilha, e sempre com a perspectiva de uma construção de uma identidade comum. E precisamente com base nesta nossa missão, a pandemia deixa-nos aqui um bocadinho de rastros no sentido de dizer, ora, para nós continuarmos a cumprir a nossa missão, de salvaguarda, mas também de fruição, como é que podemos, o que é que podemos fazer, como é que podemos subverter a situação e continuar a fazer aquilo que todos gostamos e que as pessoas também precisam da nossa cultura no dia-a-dia. Efetivamente, a primeira questão que aconteceu foi vamos encerrar, por questões de saúde pública, obviamente, por questões
da defesa das pessoas, dos artistas, do público, das equipas, e ainda o estado de emergência não estava realmente decretado, e o nosso executivo tomou a decisão, conjuntamente com a comunidade intermunicipal da região de Coimbra, de encerrar os equipamentos culturais na sua totalidade. Pronto. Nós tínhamos precisamente nesse fim de semana em que encerrámos, que foi antes do 13 de março, um grande congresso internacional de educação, porque nós, no nosso Centro de Artes, para além dos espetáculos, é muito forte na questão dos congressos, dos eventos, e tínhamos precisamente um grande congresso internacional na educação. Ora, a educação também, como sabemos, foi aquela onde também mais sentiu a questão da pressão de fecho de portas, e com a equipa que estava a produzir, o evento não era nosso, entendemos que não havia condições de o manter, e esse foi o primeiro evento que nós tivemos que deixar, entre aspas, não acontecer, e foi o primeiro também em que nós tivemos que arranjar uma data pela questão de haver um compromisso com os convidados internacionais. A data que foi arranjada, que se conseguiu o mais para a frente possível, foi o outubro, com muito receio ainda da minha parte e também da Câmara de podermos em outubro estar no ativo, mas tentámos encontrar aqui uma solução para que a organização pudesse arranjar uma solução de adiar para outubro. Vamos tentar manter essa situação. Tudo o resto, a partir dessa data, obviamente, que tem vindo a ser reagendado, todos os que são possíveis, obviamente, e houve alguns, principalmente o que estava imediatamente a seguir a esse congresso marcado, que teve que ser cancelado porque era uma digressão internacional, da Cláudia Raia, era aquela comédia musical que estava a correr o país, que estava precisamente em Aveiro, estava a ser montada em Aveiro e que também foi cancelada. Nós e Aveiro tivemos a infelicidade, fomos os últimos, não conseguimos receber a companhia na nossa casa, e essa obviamente que não pôde ser reagendada, mas sim foi cancelada. Por isso, o que tentámos fazer foi, efetivamente, começar a pensar com a equipa as questões da segurança. Não podemos estar dentro de portas naquela altura, ainda por cima, logo no início de março. Deveríamos todos confinar, devíamos todos regressar às casas, e a perspectiva foi manter o trabalho como todos, quase a nível nacional, fizeram teletrabalho. A Câmara permitiu isso, deu as condições aos técnicos e desde essa data que a maior parte da equipa, até ao dia 18 de maio, esteve em teletrabalho. Mas estive em teletrabalho sempre a trabalhar, obviamente, a trabalhar em tudo o que é a questão dos bastidores, a digitalização de documentos, a questão dos arquivos fotográficos e documentais que eram tão importantes, e que era aquele trabalho que é sempre o trabalho invisível e que é sempre preterido, e que agora teve um espaço em que nós conseguimos realmente reorganizar, e ajudou-nos também a ter conteúdos para alimentar as nossas formas de comunicação online. Nós sempre tivemos Margarida, desculpa, mas tinham espetáculos agendados, tiveram que calcular alguma coisa, fizeram pagamentos a 50%, como é que resolveram essas situações? Como é que a Câmara reagiu a esse tipo de situação? Sim. A partir do momento em que nós, no dia 13 de março, encerramos, houve imediatamente a necessidade, que o Executivo deu-nos logo luz verde para isso, de negociar com todos aqueles que era possível reagendar. Obviamente que os internacionais são mais difíceis, mesmo assim tínhamos 2 internacionais agora para maio, que passámos para o primeiro trimestre de 2021, e um para o primeiro trimestre e outro para o segundo trimestre de 2021, por questões de turnê, obviamente que não conseguíamos antes, mas obviamente que os pagamentos, entretanto a lei também saiu e veio-nos aqui ajudar a corroborar a nossa parte técnica, que era o pagamento de pelo menos 50%, e a lei ajudou-nos também a permitir que isso acontecesse, e neste momento estamos a providenciar o pagamento a esses 50% dos reagendamentos que estamos a fazer. Cancelámos tudo até junho,
julho, o que é da nossa parte, também ficou cancelado, sendo que a perspectiva era que pudéssemos em junho ainda ter alguma coisa. Nomeadamente o quê? A programação de cinema, que penso que será a mais fácil de realizar, e um evento que eu gostava de testar, mas tinha que ser, obviamente, com todas as questões salvaguardadas de segurança, mas que gostava que realmente em junho tivéssemos a oportunidade de fazer um evento para testar, para dar a confiança ao público, para que as pessoas pudessem começar a pensar no regresso. Já lá vamos, já lá vamos. Já me contas melhor. Deixa-me só passar agora aqui para um bocadinho de ordem, para não darmos assento. Eu também quero ir a esse assunto, mas queria ir um bocadinho por ordem. Joaquim, como é que foi em Porto Alegre? Como é que a situação foi? Como é que a Câmara e o espaço e o Centro de Artes também de Porto Alegre reagiu? Como é que a população reagiu? Como é que se passou esse primeiro instante em Porto Alegre? Antes de mais, queria agradecer-te, João, pelo convite, participar destas conversas. Em Porto Alegre, eu vou começar pela minha experiência pessoal. Quando isto tudo começou, nada fazia antever que ia ser o que é, não é? E eu, ao início, desvalorizei um pouco a questão, nunca passou para a cabeça, obviamente, nem a mim, se calhar, nem a ninguém, que isto pudesse tomar as proporções que acabou por tomar. E só mesmo no dia, salvo erro, 8 ou 9 de março, em que a autarquia decide fechar os espaços culturais todos, a partir de dia 13, é que acabo um pouco por cair na real e perceber que se calhar a situação era mais grave do que aquela que eu antevia. A nível de medidas práticas por parte da autarquia, penso que elas devem ter sido transversais a nível norte a sul do país, porque pelo que eu falei com outros colegas e com outras autarquias, as indicações ou as medidas devem ter vindo de cima, provavelmente do governo ou das comunidades intermunicipais, porque de uma forma mais ou menos coerente, do norte a sul do país, as estruturas começavam a encerrar durante essa semana. Nós em Porto Alegre temos uma programação cultural regular, semanal, e eu tive que anular o mês de março todo, e o segundo trimestre também foi todo anulado, já com uma agenda impressa, pronta para sair para a rua, por não sair dos armazéns. E eu pessoalmente fiz questão que todos os espetáculos fossem reagendados e não cancelados. Obviamente que houve 2 ou 3 exceções, por questões práticas não foram possíveis de reagendar, mas da minha parte fiz questão que o máximo possível fosse tudo reagendado, e foi um trabalho um pouco ingrato para mim e ingrato para os artistas e para os produtores. Eu sempre ligava para algum deles e eles me diziam: está tudo a cancelar, está tudo a desmarcar, e foi uma semana ou 2 semanas um pouco caóticas e um pouco dramáticas e um pouco emotivas. Joaquim, aproveito para continuar, só fazer que é a segunda pergunta, já vou à Margarida, mas agora invertemos a ordem. E em termos de alternativas de programação e de oferta cultural, vocês conseguiram reagir, ter alguma oferta? Como é que foi este espaço vazio entre março e agora quase junho, não é? Como é que o Teatro de Porto Alegre reagiu nessa situação? Ou não? O espaço vazio continua, não é? Porque o Centro de Artes é uma sala de espetáculos, né? E as salas de espetáculos vivem para ter eventos ao vivo, para serem vividos ao vivo. E para mim esse é o conceito de uma sala de espetáculo, não há outro conceito. Obviamente a autarquia pediu-me para fazer alguma programação digital, online, com alguns arquivos que foram aproveitados e divulgados semanalmente, mas são coisas um pouco simbólicas, digamos assim. Coisas online, outro tipo de coisas mesmo com grupos locais, nada disso foi possível de ser montado, visto, pronto, que, claro, a questão houve
houve um hiato, digamos assim, foi isso que aconteceu. Sim. E contigo, Margarida, como é que como é que foi as alternativas em termos de programação? Aconteceram alguma coisa? Vocês reagiram ou também ficaram um pouco, enfim, à espera de que voltasse esta possibilidade agora que vamos ter? Como é que foi este espaço entre março e agora o final de maio? Sim, eu comungo exatamente da mesma ideia do Joaquim. Eu acho que os espaços são para ser vividos, não para ser fruídos, e a mim sempre me custou um bocadinho aquela questão da proliferação do streaming, que começámos a ser um bocadinho pressionados, e eu também aqui no nosso município tivemos essa pressão, sentimos essa pressão porque havia muita gente a fazê-lo, e porque é que nós também não estávamos a fazer esses streaming. Obviamente que contactei e conversei com muitos artistas, com muitos promotores, e a sensação que eu tive foi sempre corroborada, que foi, não me parece que seja esse o caminho, não é esse a nossa ideia de espetáculo, e como tal tentámos friar um bocadinho essa situação do online streaming, concertos streaming. O que é que nós mantivemos? Nós já tínhamos aqui uma presença forte em termos de internet, Facebook e Instagram, e o que tentámos fazer foi um bocadinho esse reforço dessa presença com o nosso serviço educativo. Porque também entendemos que era uma altura em que os miúdos, e na altura que apanhámos isto foi praticamente as férias da Páscoa, em que os miúdos iam ficar muito tempo livres, sem nada para fazer, sem poder sair de casa, a maior parte não tinha sequer um jardim, para uma casa com jardim, etc., não é? Os que vivem na cidade não têm essa sorte, e a ideia foi pedir à nossa equipa para reforçar os conteúdos de serviço educativo. Isso foi feito com a equipa, foi feito com uma série de voluntários e amigos do nosso Departamento de Cultura, transversais, desde a área da biblioteca, com leituras, com poesia, e que conseguimos aí criar conteúdos para ajudar a passar esse tempo mais difícil que as pessoas estavam um bocadinho a viver. Para além disso, o que fizemos foi aproveitar também essa oportunidade de fazer algo que estava em carteira há algum tempo, que era uma visita virtual aos bastidores do CAI, do Centro de Artes. Isso foi feito com um ator aqui local, com todas as medidas de salvaguarda, obviamente, e vai ser lançado precisamente no dia 1, online, que é o dia do nosso aniversário. Infelizmente, vamos fazer 18 anos e não vamos poder festejar com toda a gente em termos presenciais, faloemos nestes meios de comunicação e com esta distância, mas esse vídeo vai sair precisamente no dia 1, no dia do nosso aniversário. Também vivemos muito das exposições. Eu, como estava a dizer, nós abrimos as portas do Centro de Artes no dia 18 de maio, precisamente por causa das exposições, porque temos uma livraria a funcionar no nosso espaço e, como tal, sentimos a necessidade de abrir ao público, mas obviamente que os auditórios estão fechados. E o nosso trabalho tem sido um bocadinho por aí, tem sido uma aposta nas exposições, nos artistas, comentários, obras, objetos, e temos estado um bocadinho nesta perspectiva de continuar a alimentar com aquilo que sabemos fazer, mas não a nível de espetáculos, isso não temos feito. E o regresso, como é que tanto Porto Alegre como a Figueira da Foz estão a pensar regressar? Nós em Torres Vedras, por sorte, tínhamos o teatro para ir para obras em julho e estamos a tentar antecipar a ida para obras ainda em junho, neste mês 6, vamos lá ver se conseguimos, para ver se ganhamos tempo depois na reentrada, mas por isso não estamos a sentir esta pressão assim tão grande no regresso, apesar de, enfim, ela existir. Como é que vocês estão a pensar o regresso em Porto Alegre? Em Porto Alegre, para já, a autarquia ainda não tomou uma decisão de uma data de abertura. Nós não vamos abrir salas de espetáculos, CAI não vai abrir o dia 1 de junho, vão abrir as bibliotecas e os museus, e vai ficar de parte ainda o Centro de Artes. Nós também aproveitamos toda esta nova realidade para fazer algumas obras de melhoração da infraestrutura. Nós tínhamos o palco para necessitar de ser intervencionado, afagado e pintado de novo. E aproveitámos estes 3 meses para fazer esse processo.
está ainda em fase de conclusão, e estará um pouco dependente da conclusão dessa intervenção na zona cénica, a abertura do CAI. Ainda não tenho... Mas essa decisão, pronto, claro que as obras são obviamente impeditivas, mas o facto de não abrir agora não é sentido como uma espécie de, enfim, de falta de entusiasmo para com o público, não sei, digamos assim, porque eu tenho estado a receber várias informações e os espaços que vão abrir estão a dizer que há uma grande receptividade, aliás, há um grande correr aos bilhetes vendidos, há uma grande vontade do público. Claro que as salas agora também têm 50% ou menos de ocupação, também a situação também é difícil e ainda há muita confusão da parte do coisa, mas não sentem que isso também é uma forma, enfim, de travar um pouco este entusiasmo que parece estar a vir ou a ser mostrado até pelo público em geral? Eu sinto algum entusiasmo de parte do público, isso é uma realidade, através das redes sociais e através de mail. Chegam muitas mensagens a perguntar quando reabrimos, quando começa o cinema. Nós também, para além dos espetáculos, também tínhamos uma sala, um canal de auditório onde fazíamos cinema comercial. E tem havido alguma curiosidade e alguma vontade de regressar. Isto por parte do público. Por outro lado, também sinto alguma resistência por parte do Executivo Municipal em abrir já dia 1 de junho. Mesmo se não tivessem começado as obras de intervenção no espaço cénico, eu arriscava-me a dizer que muito provavelmente também não iria abrir no dia 1 de junho, porque eu vejo alguma resistência por parte do Executivo em abrir já. Mas mesmo para programação ao ar livre, para programação em outros espaços, não há essa vontade. Nós, provavelmente, em Torres Vedras, vamos tentar colmatar este tempo com uma programação em ar livre. Eu, para já, não sei se houve agora mudanças de parte do Executivo com a recente notícia dos 30 milhões para eventos de verão, mas a medida que a última feedback que eu recebi do Executivo é que eles não queriam fazer espetáculos ao ar livre até final do ano. No final deste ano, cancelaram tudo o que era espetáculos ao ar livre. Ok. E tu, Margarida Figueira da Foz, como é que está a ver este regresso? Já nos deste aí uns pequenos lamirés, mas como é que está o regresso? Como é que está o entusiasmo, esse regresso aí ao futuro próximo? Como é que está aí a ocorrer? Para nós é muito difícil não fazer acontecer algo, até porque, como eu estava a dizer, o mês de junho é o mês do aniversário do Centro de Artes. Dia 1 faremos 18 anos e tínhamos uma programação forte, obviamente, para esse mês, que não vai acontecer, mas gostávamos muito, e quando eu digo nós, o Executivo, mas também a nossa equipa, gostávamos muito de, em junho, estar presentes e poder fazer com o nosso público algo. E como tal, a primeira opção que vai ser o regresso das sessões de cinema. Em princípio, dia 12, às sextas-feiras, nós temos sempre cinema com uma parceria que temos com a Medeia, com o Paulo Branco. Vamos retomar, a partir do dia 12, as sessões de cinema. Também é o mais fácil até para poder testar, mas fazemos fazemos aqui nós queremos muito fazer pelo menos um espetáculo ainda em junho. Em princípio será dia 20. Obviamente temos que garantir as condições de segurança todas, que a lei, ainda agora saiu hoje aquela nova, ontem, as diretrizes novas que nos estão aqui a impor, que trazem algumas modificações que já sabíamos que à partida iriam existir a nível da lotação das salas, mas permite-nos, neste momento, ficar com uma ocupação a 50%, mais ou menos. Mas a nossa ideia também é a seguinte: o nosso grande auditório, que tem capacidade para 830 pessoas, tem uma funcionalidade muito interessante, que eu não sei se todos conhecem, que é a parte exterior. A parte final do palco abre para um anfiteatro exterior. Ou seja, ele permite ter duas frentes de sala. A frente de sala normal, do auditório, e depois um jardim com um anfiteatro que
conseguimos pôr mais 300 pessoas, normalmente. Obviamente que nos tempos com esta nova lei não vai ser possível, mas mesmo assim a nossa ideia e o desafio que eu lancei à equipa era fazer um espetáculo 360 graus em que os artistas estavam em palco e conseguíssemos ter público dentro da sala e no anfiteatro exterior. E aí podíamos garantir um bocadinho mais público. Obviamente que os espetáculos, por exemplo, nós temos a Gala Internacional, que eu penso que toda a gente conhece, a Gala Internacional dos Pequenos Cantores, que já de longa data, que se realiza todos os anos na Figueira da Foz. Essa foi já cancelada, era em julho, mas obviamente nós não temos condições de trazer os meninos, é uma gala internacional, e essa teve que ser mesmo cancelada, foi daquelas que não tivemos hipótese, falo-emos em 2021. De qualquer forma, em junho queremos muito regressar com o cinema e com um espetáculo, com um evento, em princípio no dia 20 de junho, para oferecer ao nosso público, que nos pede, não só por mensagens, no Facebook, como presencialmente, que nos pede para retomarmos, porque também sentem essa falta, e nós também queríamos, obviamente sempre em segurança, mas poder devagarinho começar a trazer de novo a vida cultural aqui ao Centro de Artes. Obrigado, Margarida. E em relação às orientações que estamos a receber, a estas orientações tanto da Direção-Geral de Saúde, depois do Ministério da Cultura, depois há aqui uma coisa que parece que elas coincidem, mas há coisas que são não tão coincidentes com isso. Como é que vocês estão a sentir a relação com o Ministério? Se o Ministério tem agido a tempo e horas, estamos mais ou menos confiantes nesta questão. Bem, Porto Alegre não vai abrir, se calhar nem tem sentido esta questão, mas mesmo a relação com os artistas, porque a minha pergunta também tem a ver com esta ideia de, no fundo, nós, enquanto espaços, somos um grande meio de financiamento para os artistas, não é? No fundo, somos uma grande possibilidade para que eles continuem a viver e no facto de deixarmos de abrir portas, deixarmos de programar, acabamos por retirar essa possibilidade e que é multiplicada por muitas outras salas, enfim, se mantivermos isto até ao final do ano. Aliás, eu hoje estive numa reunião internacional e a situação, enfim, há paralelos, as grandes salas estão muito mais até a travar o regresso do que as salas de média e pequena dimensão, e isso está também a causar aqui alguma dificuldade às salas, enfim, que têm mais vontade de ir já, enfim, de reabrir já. Porque há aqui uma espécie de duas forças um pouquinho que se degladiam e que são às vezes até, enfim, contraditórias e que lançam um bocadinho a confusão na própria opinião pública. Mas em relação ao Ministério, qual é o Ministério e ao Governo, enfim, e às próprias autarquias, como é que vocês sentem estas orientações? Têm sido mais ou menos auxiliadoras ou estão a perturbar e a lançar alguma confusão? E na relação com os artistas, como é que também tem sido esta percepção que vocês têm recebido? Eu penso que têm sido um pouco confusas, né? Não tem sido uma coisa... há medidas que são tomadas e depois são destomadas, há medidas que são tomadas e depois são retificadas, e eu também percebo que isso aconteça, é um processo que tem que ser adaptado, tem que ser pensado e falado. Eu não sei, mas penso que não houve por parte do Ministério grande diálogo com os teatros do interior do país, ou pelo menos muito com teatros fora de Lisboa e do Porto, não sei mas parece-me que não houve grande diálogo do Ministério para com essas estruturas. E em relação às medidas que saíram ontem da Direção-Geral de Saúde, para além das medidas positivas para acesso ao público, há medidas bastante complicadas de implementar e que são também bastante onerosas para a autarquia e para os teatros de porem em prática. E muito provavelmente implicará um reforço do pessoal que está afeto ao teatro. Não parece com a estrutura atual que consigamos obedecer e respeitar todas as regras que estão a ser impostas pela Direção-Geral. Da parte artística também há muitas condicionantes, há muitos espetáculos que vão ser complicados de pôr de pé, orquestras, coros, próprias peças de teatro com alguma complexidade, vão ser complicadas, pelo menos para já, de se pôr em prática.
Desculpa, Joaquim, tu achas que essa tem sido uma das reações, enfim, uma das razões porque a Câmara de Porto Alegre está, enfim, mais renitente em reabrir, ou seja, esta indefinição do governo, esta falta de apoio até do governo para suprir essas despesas a mais, ou é mesmo um fator de segurança Eu penso médica que e sanitária que está por trás mais dessa decisão? sim. Eu penso que as medidas poderão não ajudar, ou uma medida forte, e uma medida concreta e uma medida clarividente pode não ajudar numa tomada de decisão. Mas eu sinto que é mais uma questão de segurança e uma questão de preocupação do que propriamente. Mas eu penso que se caso viesse uma mensagem clara e segura por parte do Ministério ou por parte da Direção-Geral, eu penso que se calhar essa medida ou essa clarividência poderia ajudar na tomada de uma decisão diferente daquela que está para já em cima da mesa. Por isso, essa questão que estavas a falar dos 30 milhões, a Câmara ainda não tem nenhuma informação. Ainda não há nenhuma informação. Para já ainda não tenho nenhuma informação. E tu também não foste, nem tu nem a Câmara, contratado nada pelo Ministério da Cultura durante este período todo, também nada. Não, que eu tenho conhecimento. E pelo que eu tenho falado com outros colegas, com outros programadores de outros teatros, acho que ninguém foi contactado. Só mesmo, acho que penso só os teatros municipais, os teatros nacionais e algumas salas de espetáculos de Lisboa e Porto é que estão a ser contactados. E tu, Margarida, como é que estas questões das orientações centrais, enfim, autárquicas e do Governo Central estão a ser recebidas por vocês e como é que estão, no fundo, a reagir a este universo todo de informações e este quase que é um recomeçar, não é, digamos assim, entre aspas, outra vez a vida nos nossos teatros. É um processo estranho que faz-me lembrar quando eu entrei no Teatro Cine de Torres Vedras, foi quase que um recomeço, estou a sentir um pouco com dificuldades acrescidas o momento agora, não é? Porque há toda a questão da desinfecção, enfim, dos espaços, assim, toda uma leitura que não existia, que agora é mais complexa ainda do que foi. Mas como é que na Figueira da Foz, e tu em particular, estás a sentir este momento em relação ao Ministério e em relação à Câmara? Do Ministério não tivemos esse contacto. Eu penso que o único contacto que possa ter havido terá sido através da CIM, da Comunidade Intermunicipal, em que, a dada altura, o meu presidente me fez chegar um esboço, aquele primeiro esboço da primeira legislação que estavam para sair, que estava para sair, que era aquela que nos castrava perfeitamente e que reduzia-nos a lotação a menos de um terço. Que era 3 lugares de intervalo, não sei se estão recordados, 3 lugares de intervalo e 2 filas entre cada espectador. Pronto, essa nós recebemos e o meu presidente veio através da CIM, ele remeteu para mim, pediu-me alguns contributos, eu devolvi-lhe, mas para além disso não tivemos mais contacto nenhum. E eu sinceramente acho que nós devíamos ter sido um bocadinho mais ouvidos, e quando digo isto, nós, Câmara, seja quem fosse, porque efetivamente nós temos aqui um papel, na minha opinião, importantíssimo, porque nós mediamos aqui a questão da cultura público com os artistas. Parece-me que as orientações podiam ter passado um bocadinho também, não só as definições de como é que as pessoas se movimentam nos nossos espaços, como é que os artistas e as equipas têm condições de estar em segurança nos espaços. Se tivesse havido essa abertura, se calhar teria sido mais célere, mais rápida e se calhar não teria tantas dúvidas como neste momento. Eu volto a ler hoje o documento que saiu ontem, esta orientação, e volto a ter grandes dúvidas na sua execuibilidade. Obviamente que vamos fazê-lo e tentar fazê-lo da melhor forma, mas penso que um diálogo teria sido sempre muito mais profícuo e isto que nós estamos aqui a fazer, esta conversa informal que nós estamos a ter, acho que é fundamental e era importantíssima que nós pudéssemos continuar a tê-la porque, efetivamente, eu acho que esta partilha da nossa realidade, a partilha aqui do contacto, das experiências, de como é que vamos resolver, como é que vamos abrir, como é que vamos pôr a bilheteira, vamos abrir a bilheteira com lugares definidos, tudo isto, acho que todos nós que vivemos os espetáculos e que temos uma sala aberta, sabemos o que é que se passa e se calhar quem está mais à frente não tem esta noção, esta realidade, a questão dos AVACs, a questão dos ar-condicionados.
a questão das limpezas, a questão do material técnico, a questão de colocar máscara, quer dizer, nós pomos uma máscara, agora, pelos vistos, os espectadores já têm que entrar e estar sentados com máscara, pela redução, penso eu, dos lugares, mas, por exemplo, até os artistas, então, e os técnicos. Quer dizer, chegamos aqui a uma situação que, depois de estarmos em cena, já não há problema do Covid. Ou seja, há aqui assim umas dúvidas quando eu agora li isto há bocadinho, que me assaltam e que pronto, tudo bem, vamos tentar cumprir, mas obviamente que se a máscara é importante para um espectador, também o há de ser para quem está em cena, para quem está a trabalhar, e isso tem que ser previsto, e eu penso que nós temos que, já que a lei nos dá esta abertura de podermos ter ou não máscaras em cena, eu acho que tem que ser um trabalho muito com os artistas, com os técnicos, para que eles se sintam confortáveis. Isso sim está-me a deixar aqui algumas dúvidas no nosso regresso, porque tem que ser pensado, tem que ser sentido, tem que ser partilhado este esforço, e esta segurança tem que ser sentida não só para o público, que está desejoso, parece-me, de regressar, mas para todos aqueles que trabalham e que são tantos, desde as senhoras da limpeza, que às vezes nos esquecemos, quer dizer, temos ali uma equipa enorme, a segurança, essa também tem que ser preservada, não são só os espectadores, são todos aqueles que coabitam e que são invisíveis e que se calhar ninguém se lembrou deles, porque as senhoras da limpeza também estão todos os dias sujeitas a este vírus. O Covid não existe só para uns, existe para todos, não é? E isso para mim deixa-me aqui algumas dúvidas na nova entrada, mas obviamente que com muita força havemos de conseguir resolver, porque queremos realmente reatar esta relação que temos e que tínhamos muito forte com o nosso público, mas vai ter que ser mesmo em segurança para todos os lados. E a questão dos 30 milhões, uma coisa que também, mas para os dois, que é esta questão da cultura para todos e que agora se coloca com os 30 milhões, nós em Torres Vedras fomos primeiro informados que o programa tinha sido, enfim, suspenso, até porque tinha sido transferido verbas para o setor social, o que faria sentido no momento inicial. Acho que isso foi uma decisão das CIMs, não sei se foi entre todas, mas no nosso caso parece que foi uma decisão intermunicipal, não é? Pelo que eu percebi. E agora a Sra. Ministra vem dizer que afinal esse programa continua. Como é que isso está a passar-se tanto na CIM de Coimbra como em Porto Alegre, e os 30 milhões, tu também não sabes nada na Figueira da Foz ainda, não há nenhuma notícia como é que isso vai ser aplicado? Sim, eu estive numa reunião na CIM, precisamente quando se discutiu se deixavam cair, entre aspas, ou não, o Cultura para Todos, e a decisão de todos os senhores presidentes, obviamente, foi que se calhar neste momento o Cultura para Todos não tinha condições de ser feito da forma, pelo menos como ele estava inicialmente delineado. E depois, quando de repente vejo que os 30 milhões vão ser reafetos por outro lado, bem, fiquei na expectativa de perceber, então, mas como? Mas, efetivamente, tive essa reunião, soube pelos meios de comunicação social da possibilidade de que eles regressassem aos municípios, mas ainda não temos nenhuma indicação de como é que ele vai ser utilizado, se é para itinerâncias, se é para espetáculos na rua. Também percebi que o Ministério da Cultura tem muita vontade que tudo o que seja feito gratuitamente. Percebi, pelo menos pela comunicação social, isso deixa-me apreensiva um bocadinho também, obviamente, mas formalmente, da parte do Ministério, ainda não temos nenhuma resposta concreta sobre esses 30 milhões, apenas sei que pela comunicação social que realmente eles que regressariam às autarquias. Agora, qual vai ser o modelo, por onde é que o podemos afetar, isso não sei, efetivamente não sei. E em Porto Alegre, tu tiveste alguma notícia, Joaquim, sobre esta questão de cultura para todos? Se houve alguma informação, assim, local? Eu pessoalmente não tenho informação nenhuma. O Cultura para Todos estava a ser trabalhado de uma forma global na autarquia, não só no Centro de Artes. Estava a ser desenvolvida uma candidatura global, em que obviamente também haveria programação que queria ser afeta ao Centro de Artes.
Mas não sei em que pé é que está neste momento a candidatura. Sinceramente, não tenho informações nesse sentido. Em relação ao que falavam, ao que se falou agora dos espetáculos gratuitos, no caso do Centro de Artes, eu vi essa notícia também, não sei se isso vai avançar ou se não vai, mas em relação aos espaços fechados, acho um pouco caricato e um pouco ridículo essa medida ou esse desejo. Porque se os espaços vão ficar com lotações reduzidas a 40%, 50%, tornar esses parques lugares disponíveis com acesso gratuito parece-me que vai gerar alguma confusão. Parece que seja uma boa medida. Ao ar livre parece-me tudo bem. Em espaços fechados parece-me que vai ser uma medida um pouco contraproducente e um pouco complicada de aplicar. Sim, eu tive também até hoje a falar, como vos digo, em termos internacionais e há uma tentativa até em alguns países, de aumentar os preços. E há uma grande, enfim, opinião consensual de que os preços devem ser mantidos e eventualmente até mantidos ao mesmo nível que estavam, ou atualmente até facilitados um bocadinho, mas nunca baixados ao nível digamos, da gratuidade, porque isso também não é importante, até porque neste momento as próprias pessoas, acho eu, as que estão desejosas de voltar à cultura e a voltar aos espaços culturais, percebem que também isso é um fator importante para apoiar os artistas e de alguma maneira... João, é um fator importante para apoiar os artistas e é um fator importante para valorizar a carreira e as produções culturais e tudo aquilo que se faz de bom no nosso país. Eu no Centro sempre fui contra a gratuidade dos espetáculos. Ao ar livre eu percebo que uma festa municipal, tudo bem. Em espaços fechados eu sempre fui contra e no Centro de Artes nunca houve espetáculos com entrada gratuita, exceto quando espetáculos promovidos externamente por escolas ou por associações, e eles fazem a gestão que entenda. Agora, espetáculos programados por mim no Centro de Artes nunca houve espetáculos gratuitos, e acho que os espetáculos têm que ser valorizados, as pessoas têm que saber e valorizar, e têm que saber que as coisas são complexas, e têm que se habituar a valorizar os espetáculos, os artistas e tudo aquilo que se faz, porque dá muito trabalho, como sabe. Completamente de acordo. E vocês na Figueira da Foz também essa questão não se vai colocar, não é? As próprias receitas são importantes para a manutenção do Centro de Artes em funcionamento, tanto quanto eu percebo até, enfim, o que já disseste. Sim, sim. Sim, obviamente, quer dizer, a grande dificuldade, se calhar, agora nos próximos tempos, vai ser precisamente onde é que vamos arranjar formas de nos financiarmos. Obviamente somos uma estrutura municipal, obviamente que a Câmara não visa o lucro, mas, obviamente, temos que ser sustentáveis. Certo? E a grande parte da nossa receita vinha da bilheteira, da compra de espetáculos e depois da bilheteira. Reduzindo, como vamos ter a nossa sala a metade, a bilheteira nós não podemos fazer os bilhetes, obviamente, a um preço que cubra o pagamento do cachê, porque isso é incomportável e não teríamos público que fosse assistir, mas vamos ter que arranjar aqui algumas alternativas e algumas formas de poder arranjar financiamento, através de empresas, que é sempre difícil também, porque as empresas estão muito mais disponíveis para o apoio da área social do que propriamente a cultura, que infelizmente continua a não ter o apoio que eu penso que deveria ter da parte do mecenato, da parte das empresas. E depois ainda para mais porque... também algo que deve ter sido transversal a todos, o nosso orçamento, nós tivemos eventos que não fizemos, e quando eu digo eventos que não fizemos, estou a falar também dos de rua, que, como eu também tenho os eventos de rua, que não fizemos, mas não foi por esse facto que nós temos o dinheiro para poder utilizá-lo noutras situações. O orçamento municipal teve que ser todo revisto, obviamente, a questão prioritária foi a questão da saúde, a questão da terceira idade, a questão das escolas, o apetrechar uma série de crianças que não tinham os meios informáticos para ter o acesso à telescola, ou seja, tudo isso inverteu aqui as prioridades da Câmara, não é? E a cultura
nesta primeira fase teve aqui um espaço em que ficou mais em stand-by, e nós compreendemos perfeitamente isso. Não quer dizer que nós não venhamos, ou que o nosso orçamento não possa vir a ser revisto e que possa ser aumentado, mas o que é certo é que isso também vai ser um constrangimento, não é? Também vai ser um constrangimento, por isso o ficar sem a nossa receita não me parece razoável. E é como eu acho que se as pessoas não pagarem, não valorizam, e estamos a desvalorizar o trabalho dos artistas, que tem que cada vez mais ser valorizado e que merece ser cobrado, e o respeito, muitas vezes, eu tenho esta noção, deve ser partilhada por vós também, naqueles eventos em que há gratuitidade, porque é uma comemoração de uma festa, de um dia que se vamos assinalar, o interesse do público é diferente. Eu tenho espetáculos em que as pessoas vão levantar os bilhetes, a casa está esgotada e depois não aparecem. Isso não acontece quando se paga. Se eu tiver um espetáculo pago, se a pessoa for comprar um bilhete por, nem que seja 5 euros, 10 euros, ela vai. Se for levantar como convite, não aparece. E eu acho que isto tem que ser visto e repensado, e não me parece que o caminho seja pela gratuitidade, porque, como o Joaquim dizia, as pessoas sabem das dificuldades que este setor está a passar, e quando falamos do setor, não são só os artistas, são todos aqueles técnicos que trabalham com os artistas e que estão em precariedade e que merecem ter um vencimento ao final do mês, e que neste momento não sabem quando é que vão reatar, quando é que vão retomar uma atividade, e por isso a gratuitidade para mim não é caminho, honestamente não é caminho. E só uma pergunta quase para terminar. A continuidade, digamos, desse assunto que vocês estão a dizer é altamente preocupante e muito sensível, porque uma das coisas que também tem surgido noutros debates é esta ideia, como é que a cultura vai estar, enfim, não só nestes próximos 6 meses, mas no próximo ano, em termos de orçamentos municipais, como é que as câmaras vão poder reagir, no fundo, a esta pressão toda que está a existir e que vai manter-se, e se os nossos teatros, de alguma maneira, estão em risco, ou estão em questão de diminuir a atividade, ou se haja alguma sensibilidade, alguma capacidade de perceber como é que o desenho destes próximos 18 meses, digamos assim, porque é disso que provavelmente estaremos a falar, não é? Neste momento, a situação vai-se arrastar. Há quem diga que o efeito económico vai-se arrastar nos próximos 3 anos, ainda não é muito sensível, mas pelo menos num ano e meio, imediatamente no próximo orçamento, que deve estar a começar a ser feito, o orçamento das câmaras para o próximo ano, não é? E como perdemos tanto valor e gastámos tanto, não é? Porque a maior parte dos municípios tinha o turismo e não só, tinha muita importância, mas como é que isso está sensível para este ano e para o próximo ano, principalmente? Sentem que os nossos teatros municipais, os vossos, neste caso, estão, de alguma maneira, sob pressão para diminuir a atividade, pelo menos, ou qualquer outro tipo de cenário possível? Joaquim, podes responder. Para este ano, eu ainda não senti essa pressão. Os espetáculos foram, como disse há pouco, os espetáculos foram reagendados. O mês de março, abril, maio e junho foram todos reagendados para o último trimestre deste ano e para o primeiro trimestre de 2021. E para este ano, para já, não senti essa pressão, ou ainda não senti essa pressão. Tenho algum receio em relação a 2021, como disse há pouco, mesmo que a questão da pandemia acalme, vai depois surgir a óbvia pandemia económica a seguir, não é? E tenho algum receio que os orçamentos de 2021 e 2022 possam sofrer algumas mazelas a nível financeiro. Margarida? Parece-me que uma redução poderá vir a acontecer, não parece-me que isso vai ser uma realidade. Mas também me parece que nesta fase a minha preocupação é um bocadinho mais... Este tempo de pandemia também nos permitiu parar um bocadinho para pensar, para nos reorganizarmos. Eu acho que estávamos todos aqui a viver uma vida demasiado frenética, e eu falo por mim própria.
a quantidade de eventos em catadupla que estavam a acontecer, a quantidade de solicitações que nós tínhamos. Eu sentia-me presa no meu dia-a-dia a fazer eventos atrás de eventos, espetáculos atrás de espetáculos, e sem grande tempo para pensar, para programar com estratégia. Obviamente que sempre esteve muito presente a questão de uma programação com orientação estratégica, obviamente. Havia sempre aqui um crivo curatorial e programático que nós tentámos sempre manter, um grande trabalho, uma grande aposta no serviço educativo e no trabalho com as comunidades, com as associações. Nós temos cerca de 200 associações da área cultural e recreativa e que com quem sempre trabalhámos de uma forma muito próxima, mas a verdade é que os últimos meses, os últimos anos, pelo menos eu sentia isso, um bocadinho de loucura. Este tempo permitiu-me, pelo menos a mim enquanto programadora, pensar com a equipa, refletir, e se calhar agora, nos próximos tempos, que já não vamos ter a possibilidade de fazer tanto, não só financeiramente, como por questões de segurança, talvez a aposta seja, e é isso que eu tenho estado a motivar a minha equipa, é fazer menos, fazer melhor, fazer com sentido, pensar para quem é que estamos a programar, com que objetivo, porquê é que estamos a programar. Cada vez mais estas perguntas têm que ser respondidas por todos, e às vezes apanhávamos quase aqui na oportunidade, e vem aí internacional e não vamos perder a oportunidade, e mesmo que não precisássemos da nossa programação, integrávamos obviamente para ficarmos em circuito. Isso é importante, mas a velocidade também era de loucura, e até porque financeiramente as pessoas não vão ter tantas hipóteses, se calhar, e vão ter que optar, e por isso a minha prioridade neste momento em termos de programação é, até ao final do ano, tentar manter o que já tinha, porque eu já tinha tudo programado, praticamente até fevereiro de 2021, por isso tentar ver se consigo manter o que tinha, que não vai ser se calhar muito fácil, até porque eu abria em setembro com a Olga Roriz, dança, bailado. Será que vamos conseguir ter bailado? Será que vamos permitir? Será que os artistas estão disponíveis para se tocar, para se sentir? Porque também, se não for assim, não faz sentido termos o espetáculo, não é? E esse começa logo em setembro, abro logo com esse vai ser logo uma das premissas. Por isso, se conseguir ter um bom espetáculo por mês, com questões de segurança, de confiança no público, era o meu objetivo, devolver essa segurança ao nosso público, aos artistas, à equipa, mas se calhar fazer um bocadinho menos, repensar um bocadinho o modelo, mas manter sempre uma programação, e penso que em termos da autarquia o caminho também vai ser esse, a indicação que eu tenho, é mantermos mais contidos, obviamente, mas manter uma programação de qualidade que estávamos a tentar e a ganhar o nosso público, que já tão fidelizado à nossa casa, sim. Muito obrigado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, foi uma pena a Brígida não poder estar connosco, porque era sempre mais rico ter só mais... Só gostava também de comentar um pouco as palavras. Sim. Porque eu também senti um pouco esse frenesim que a Margarida... Margarida, sim. Que a Margarida disse. Em 2019 o CAI em Porto Alegre foi o ano, desde a sua abertura em 2006, foi o ano em que tivemos mais espetáculos, mais público, desde a abertura em 2006. Foi um ano realmente muito frenético, muito intenso, e em alguns meses bastante complicado de gerir a nível humano e a nível técnico. Mas foi um bom ano a nível de números, mas foi um ano muito complicado, de facto. E eu também já tinha pensado a nível de programação, pelo menos para este ano. Se as restrições a nível de público se mantiverem, ter que apostar numa programação um pouco mais não tão mediática, digamos assim, porque não faz sentido fazer uma companhia de teatro, ou uma companhia de bailado, ou um nome mais mediático, havendo as restrições que há na sala e não podendo ter a lotação plena. E parece-me, se calhar, se as restrições continuarem depois de 30 de setembro, repensar a programação e fazer uma programação um pouco mais direcionada também. Ok, muito bom.
Muito obrigado, Joaquim. Não sei se Margarida queres dizer mais alguma coisa, se não... Não, só apenas dizer que sim, vamos tentar realmente manter a necessidade de palco, a necessidade do contacto com o artista, porque efetivamente os espetáculos do drive-in que estamos a ser bombardeados, penso que vocês todos os dias devem Eu ter tenho negado isso. centenas de drive-ins e streamings, etc., não é? Mas o espetáculo só se completa efetivamente com a relação entre o público e o artista, e é isso que eu acho que nós, enquanto programadores e gestores destas salas, devemos lutar, que é, sem a relação entre o público e o artista, o espetáculo não existe, e a viagem submersiva e tridimensional que um espetáculo nos permite é insubstituível, quer dizer, e não há televisão, não há rádio, não há nada que substitua realmente esta relação, o toque, as emoções de estarmos numa sala em silêncio. É tão bom estar numa sala e sentir o respeito que o público tem pelos artistas. E isso num carro eu ouço rádio e posso estar a falar, a conversar e não estou a ligar, pronto. Na televisão exatamente o mesmo, eu estou a ver um espetáculo em streaming, mas de repente as minhas filhas chamam-me, eu vou a correr e deixo o espetáculo, quando chego já não é a mesma coisa, ou seja, eu acho que toda a gente, se pensar bem, percebe que nada substitui a ida a uma sala, a viagem por um espetáculo, seja ele de dança, de teatro, de música, porque isso é insubstituível e por isso eu apelo que venham todos ao teatro, venham todos às nossas salas, porque nós precisamos de vocês e toda a gente precisa muito dos artistas, das equipas, e sem eles nós não somos nada e não conseguimos viver. Era só isso, João. Muito obrigado. Pronto, tenho pena, como vos disse, que a Brígida não estar aqui connosco, mas irei estar com ela, contar com ela na próxima semana. Um grande abraço para vocês os dois. Espero que a gente se encontre aí numa reunião de programadores proximamente e que continuem a programar e que os vossos teatros continuem a contar com os artistas. É o que eu desejo também. E um grande abraço para vocês os dois. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada. Obrigado.